Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast E4Equality, o podcast do núcleo da E4C da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. A nossa convidada hoje é Lara Filipe. Começou a jogar futsal com apenas 7 anos numa equipa mista, que acabou nesse mesmo ano. Iniciou a sua jornada no futebol entre os 11 e os 12 anos, igualmente numa equipa mista no núcleo do Sporting de Beja. Mais recentemente, em 2021, foi campeã da série no Ourique Desportivos Clube e em 2023 foi campeã do Campeonato Nacional Feminino Sub-19 pelo Clube Desportivo de Beja, onde joga atualmente. Fez o primeiro estágio na Seleção Nacional em outubro de 2022, no Sub-18, tendo já realizado 3 estágios. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada. Se calhar começava por te perguntar de onde é que surgiu a tua paixão e vontade de jogar futebol. Então, acho que a minha história é um bocado diferente, se calhar, de todas as outras raparigas, porque o meu pai nunca gostou de futebol, nunca foi ligado a futebol. Ele até às vezes brinca, porque quando ele era pequeno, ele, em vez de jogar a bola com os amigos dele, ele era o que fazia as balizas e quando faltava alguém para jogar é que ele sim aí jogava. Eu comecei a jogar porque vi a minha prima jogar à bola e ele, como era filho único nessa altura, convidava-me sempre para jogar com ele, para ele não jogar sozinho. E pronto, começou aí, comecei a ter interesse por futebol e inscrevi-me num clube de futebol. Muitas vezes temos a percepção que existe um futebol masculino e um futebol feminino e que são desportos completamente diferentes. Concordas com essa opinião? Acho que não. Acho que a única diferença que há é que no futebol masculino eles têm uma condição física e no futebol feminino nós temos outra. Enquanto nos rapazes eles usam muito. Pronto, eles têm sempre mais força que nós e sempre mais resistência, mas isso é tudo muito normal. Mas de resto, não vejo diferenças nenhumas. Sim, é uma visão que deveria ser a correta, mas às vezes, por exemplo, enquanto eu não sou assim grande afiliado ao fã de futebol, mas reparo sempre que, por exemplo, o futebol feminino muitas vezes acaba por ter muito mais impacto ou visibilidade quando isto é uma expressão um pouco, não quero ser um pouco forte, mas quando há alguma vitória mais importante, como foi agora recentemente o caso de irem aos Mundiais, agora é que toda a gente está mais a falar na questão do futebol feminino, mas que depois parece que durante o resto do ano no futebol masculino há muito mais visibilidade e que vocês acabam por ter menos visibilidade. Acho que o que falta muito é, por exemplo, pronto, os clubes dão muita importância ao futebol masculino, tanto todos os jogos que uma equipa tem, eles fazem sempre muita publicidade a esse jogo, para os adeptos comprarem os bilhetes, onde vai ser o jogo, onde é que é a concentração, e acho que no futebol feminino falta muito essa parte de partilha, pronto, para que os adeptos tenham esse interesse no futebol feminino, enquanto no futebol masculino há muito. Pronto, imagino, numa página de Insta, eles acabam por fazer muitas publicações por causa de um jogo. No futebol feminino é muito diferente, fazem, por exemplo, uma postagem por um jogo, enquanto no futebol masculino fazem umas 3 ou 4. Isso acaba por fazer diferença. Por exemplo, a questão salarial é muito. Acredito que haja uma diferença enorme entre aquilo que é o salário dos jogadores e o salário das jogadoras. Sim, é muito, muito diferente. Acho que não há muita explicação para isso. Acho que enquanto os jogadores ganham muito, nós ganhamos muito poucos. Há jogadoras que, se calhar, se só jogassem à bola, só fizessem disso profissão, nem sequer conseguiam sobreviver e ter uma vida estável. Enquanto os rapazes, se calhar, na formação, mesmo só na formação e em assinando contrato profissional por uma equipa, acabam por ganhar mais do que jogadoras profissionais, tipo de equipa A e seleção. Sim, mesmo a questão da própria igual, não, é bastante desigual as oportunidades que vocês jogadoras têm em termos de patrocínios e contratos e mesmo coisas até fora do futebol, mas que acabam sempre por. A questão dos patrocínios são externos ao futebol, mas estão sempre ligados àquela que é a atividade principal do futebol e há sempre uma grande
diferença entre aquele que é o tratamento dos jogadores e o das jogadoras? Acho que sim, há uma grande desigualdade, mas por acaso agora já há mais anúncios com futebolistas femininas. Por exemplo, na televisão, há pouco tempo a Federação de Futebol Portuguesa fazia um anúncio em que entravam jogadores da seleção A, jogadoras da formação, mesmo de sub-17, sub-18, entravam jogadoras e jogadores. Acho que esses anúncios assim são muito importantes para a evolução do que é uma jogadora fazer também publicidade, não só à federação, mas como noutras marcas. E então, qual achas que pode ser mesmo o papel da própria Federação Portuguesa de Futebol para promover o futebol feminino e a igualdade no desporto? Eu acho que eles já têm feito muito por a gente. Têm estado a fazer muitos anúncios. Agora no Mundial acho que deu uma grande evolução no futebol feminino português. Acho que a federação é das que tem mais, pronto, das organizações que têm ajudado mais o futebol feminino em Portugal a crescer. O Benfica, o Sporting também já fazem muita publicidade ao futebol feminino, e há aí outras equipas que têm menos nome do que estes dois que eu referi, mas que também estão a dar muita importância ao futebol feminino, e isso acaba por ajudar muito. Tens noção de como, ou seja, de como são, ou se há ou não essa diferença como há em Portugal, apesar da, como estás a dizer, da Federação já ter ajudado, de a nível internacional e comparando aquilo que acontece lá fora com aquilo que acontece em Portugal, se também há uma disparidade tão grande e tão alarmante que se vê bastante bem, ou se é de outra maneira? Então, acho que tem o exemplo dos Estados Unidos. Eles dão muita importância. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles nunca deram muita importância ao futebol, nem masculino. Eles não, acho que não têm por norma assistir muito futebol, mas acho que o futebol feminino está muito evoluído lá. As jogadoras têm feito muita revolta lá. Pronto, acho que os salários lá já são mais justos do que aqui em Portugal, mas também, se calhar, os Estados Unidos foram um dos primeiros a evoluir nesse aspecto e a dar mais reconhecimento ao futebol feminino. Na Espanha, acho que também isto está a evoluir muito também. E Portugal, não acho que Portugal esteja mal, porque Portugal até acho que é um dos países que está a evoluir cada vez mais rápido no futebol feminino, nesse aspecto das publicidades, dos salários. Acho que até não estamos mal. Então, na tua experiência, tens sentido que tem vindo a haver nos últimos anos uma mudança e as pessoas começam a ver mais futebol feminino e a ter mais interesse em futebol feminino? Sim, eu tenho o exemplo do meu pai que não via futebol e que o futebol feminino acabou pronto, por ir jogar a bola, ele começou a acompanhar mais futebol e às vezes acompanha mais o futebol feminino do que eu, porque eu epá, acho que ainda não estou habituada a ver jogos de futebol feminino na televisão, e às vezes, como também tenho a escola e tenho os treinos e isso tudo, acabo por não ter muito tempo para acompanhar. E agora também vi uma publicidade no outro dia a dizer que a Mel vai criar um canal só para futebol feminino, para passar os jogos e isso. E acho que é uma oportunidade muito boa para as jogadoras e mesmo para ganharmos mais público. E acho que hoje em dia, se calhar quando era mais pequena, nos primeiros anos que eu pratiquei futebol, não havia muita gente a reconhecer o futebol feminino como ele é. Falava-se muito em futebol masculino e hoje, às vezes em cafés ou mesmo na escola, acaba por se ouvir já muitas conversas sobre futebol feminino, sobre jogos que aconteceram, sobre a qualificação para o Mundial, e acho que isso é muito bom. Fico muito contente. Sim, acho que ficamos sempre. Também eu, apesar, também não vejo futebol como te estava a dizer, mas acho que é importante que seja reconhecido, porque o desporto é o mesmo, não é? As regras são praticamente, suponho que sejam as mesmas. E portanto faz sentido que tenham a mesma aderência, ou pelo menos praticamente a mesma aderência, independentemente do canal onde se esteja a ver. E estavas a dizer que até em cafés já se fala mais no futebol feminino. Mesmo quando, na tua vida e pessoalmente, quando alguma vez sentiste vergonha de dizer que jogavas futebol por ser mulher ou sempre foi algo que foi completamente natural?
Não. Eu, quando era pequenina, no ATL, onde eu andava, nos intervalos e sempre estávamos lá fora, acabava sempre por estar a jogar com rapazes e pronto, mesmo os rapazes estavam-me sempre a apoiar, sempre, mesmo quando eu ainda não era federada, eles estavam sempre a dizer, porque é que não vais para a nossa equipa? Nunca tivemos lá uma menina a jogar, acho que era bom para ti e para nós, e sempre me apoiaram. Nunca houve um rapaz que me disse, pelo menos nessa altura, que não podes jogar porque és rapariga. E acho que isso ajudou muito. Que, pronto, acho que ajudou nesse aspecto e eu nunca tive vergonha de dizer que o fazia. Sim, isso é muito bom e é muito positivo, porque lembro-me, pronto, também quando andávamos na escola, geralmente as raparigas que gostavam de jogar futebol tinham quase que um título diferente, porque tinham que, já eram meias, entre aspas, Maria Rapaz ou etc. E nunca poderiam ser apenas raparigas que gostavam de jogar futebol, porque gostam de jogar futebol, porque é um desporto, e as mulheres também gostam de fazer desporto. Mas é muito bom que no teu caso isso não tenha acontecido. Nessa altura, os comentários que eu via de me chamarem Maria Rapaz e isso, não vinha dos meus colegas, dos que eu acompanhava, mas sim das pessoas mais velhas que lá trabalhavam, tipo as auxiliares e isso, sempre vinha, às vezes chamavam-me Maria Rapaz, Lara é Maria Rapaz, anda mais com rapazes do que com raparigas, está sempre a jogar à bola e não sei o quê, mas eu nunca levei isso para o lado mau. Tentava levar sempre isso para o lado positivo, porque pronto, né, acabava por ser diferente das outras raparigas, porque em vez de brincar às bonecas, brincava com uma bola e andava com rapazes e não muito com raparigas. Sim, e é muito interessante teres puxado isso, que no fundo o comentário vinha de pessoas mais velhas, porque acho que muitas vezes é isso que acaba por acontecer. Se calhar muitas vezes, ou muitas raparigas que tenham a vontade de jogar futebol, espero que não aconteça tanto agora, mas se calhar às vezes até parte dos pais dizer que acham que não é um desporto de raparigas ou que devem escolher outra coisa, e por muito que o comentário às vezes não seja mal intencionado, pode alterar aquilo que era a vontade e quem sabe uma carreira futura, até a nível profissional, de uma jogadora pelo simples comentário que pronto, que não era mal intencionado. Sim, acho que também mesmo os pais, vendo que há outras raparigas a jogar e que são felizes a fazer isso e que já não sentem tanto preconceito nesse sentido, acho que acabam por dar mais liberdade às suas filhas para escolherem o desporto que elas querem seguir, sendo que já não têm esse rótulo em cima de ser Maria Rapaz. ah, Pronto, né? Pronto, acho que é mais fácil para as raparigas que estão a começar agora, porque a maior parte dos pais já têm a mente aberta para isso, para o mundo do futebol feminino. Sim, e lá está, essa própria mentalidade e abertura para o futebol feminino também passa pela consciência de que é um desporto tal e qual como os outros, é o futebol feminino e futebol masculino, a única diferença é o sexo dos jogadores e que, lá está, como estavas a dizer, todas as publicidades que passam na televisão e patrocínios que sejam feitos a nível da federação ou mesmo nas redes sociais que as pessoas veem muito agora, ou a criação de um canal onde passe futebol feminino e desporto feminino, acaba sempre por ajudar que as pessoas percebam que esse desporto também é uma saída e que não há grande diferença no fundo entre os desportos. E acho que agora a evolução que está a dar nos salários das jogadoras, acho que também vai ainda ajudar mais a que haja mais raparigas a aderir ao futebol, porque quando era mais pequena, dizia aos meus pais que queria ser profissional de futebol e eles estavam sempre a dizer: isso podes ser profissional, mas nunca vais ganhar como um rapaz, tens de ter tens que ter sempre uma coisa primeiro que o futebol. Tens de ter sempre um trabalho, porque o futebol não te vai dar dinheiro para tu sobreviveres, só podes jogar futebol por diversão. E acho que hoje, sendo que os salários têm a evoluir, acho que as raparigas mais novas que estão a aderir agora ao futebol, os pais dão-lhe mais liberdade também por isso. Porque se elas forem realmente boas a jogar futebol, podem ter um futuro e podem fazer a sua vida disso, de uma coisa que gostam. Sim, e
E no fundo lá está, se o desporto é o mesmo, deveria ser remunerado da mesma maneira ou de forma muito semelhante. Claro que pronto, depois no futebol masculino há sempre o argumento de que tem muito mais visibilidade e tem muito mais adeptos e que é um desporto que gera mais dinheiro, mas às vezes se calhar também tem esse impacto e é essa máquina de fazer dinheiro, porque toda a gente tem noção dos salários que têm os jogadores, não é? São coisas absurdas, mas também passa porque se não se investir no futebol feminino, claro que também não vai ter a mesma aderência porque as pessoas não conhecem e não têm noção que também é um desporto. E muitas vezes lembro-me de ouvir comentários de pessoas a dizer que não gostam tanto de assistir futebol feminino porque é mais parado ou etc. Mas no fundo é só uma desculpa porque não querem assistir porque não são os jogadores que veem normalmente a jogar. E é muito importante que seja remunerado, por lá está, para ser uma profissão e para as pessoas terem a liberdade de escolher aquilo que querem fazer e não terem que se impedir porque sou mulher e se for jogar não vou ter um salário que me permite, como estavas a dizer, fazer disso uma carreira e vou ter sempre que ter um plano B para me sustentar. Acho que as pessoas devem dar mais oportunidade ao futebol feminino porque acho que nós, em vez. Nós pensamos no dinheiro porque toda a gente precisa de dinheiro para sobreviver e se queremos fazer do futebol a nossa profissão, temos que ganhar dinheiro para sobreviver dele. Mas acho que todas as jogadoras, primeiramente, antes de estarem a pensar no dinheiro que vão receber um dia, nós queremos jogar porque gostamos de jogar e queremos ter as mesmas oportunidades que os rapazes têm de sobreviver a fazer o que gostam dentro do futebol. E acho que o futebol feminino é muito diferente nesse aspecto do futebol masculino, porque nós temos de ter muita força para chegar onde queremos, temos de ter muita resiliência, temos de ser muito fortes psicologicamente também para ouvir certos comentários que hoje em dia já não se ouvem muitos, mas às vezes ainda se ouvem. E acho que é muito importante termos essa visibilidade e darem-nos essa oportunidade de verem o que é o futebol feminino e verem as coisas à volta do futebol feminino. Agora tocaste aí num ponto muito interessante, que é a questão de, por serem jogadoras, que têm que ter uma resiliência muito maior, nem a nível físico pronto, de aguentar os 90 minutos de jogar, mas até em termos psicológicos e ter, entre aspas, o estofo para aguentar aqueles que são os comentários que possam ser feitos. E queria, se estivesse desconfortável, que partilhasses se já tiveste alguma situação dessa em que foste alvo, no fundo, de discriminação de género por ser jogadora, ou se já assististe, se poderias partilhar. Então, comigo nunca aconteceu assim muitas vezes. Só me lembro de uma quando era mais pequena, acho que jogava nos infantis ainda. Ah, fui jogar a uma terra e estavam. Acho que tinha. Pronto, não era no sítio onde eu jogo, tipo em casa, era fora, era um jogo fora, e estava lá uma data de pais e de mães, e por acaso esse comentário veio de uma das mães dos rapazes das outras equipas, e eu estava a jogar e ela pronto, mandou uma boca para dentro de campo a dizer, não sei o quê, dá-lhe um beijinho que ela passa-te a bola, não sei o quê. E pronto, foi esse comentário que me ficou na cabeça assim para o resto da vida. Ah, e vindo de uma mulher, ainda acho que foi o que me deixou mais triste, porque pronto, podia ser ela ali dentro de campo, né? Sim, podia ser ela ou a filha dela, não é? Mas não sei, essas situações são são sempre um pouco revoltantes, especialmente a mim até especialmente quando vêm de mulheres, não é? Que também passam pelas dificuldades que todas passamos, de termos sempre que ser melhores naquilo que fazemos, quase para provar que também merecemos estar naquele lugar, como está um homem, às vezes até com alguma facilidade, e vindo até de uma mãe que, não é? Os adultos às vezes deveriam ter, não sei, esses comentários quando vêm de adultos são sempre muito, parece, não sei, agora até fiquei um pouco estupefacta, porque Eu nessa altura ainda não tinha muita maturidade para perceber realmente o que é que aquele comentário queria dizer, até levei aquilo para o lado da brincadeira por ser pronto, aqueles comentários normais que os pais fazem para dentro do jogo, mas hoje em dia, por acaso, já há algum tempo lembrei-me deste mesmo comentário e levei isso já para outro lado, pronto, se calhar a mulher sentia
sentia-se desconfortável porque era a única rapariga naquele jogo e acho que ela se sentia um bocado desconfortável por ver uma rapariga no meio de tantos rapazes e se calhar tinha a mesma qualidade ou tinha uma qualidade superior ao que o filho dela tinha. E pronto, acho que hoje em dia percebo isso e vejo isso de outra maneira. Sim, depois quando crescemos esses pequenos comentários que foram fazendo, temos outra maturidade para perceber de onde é que eles vêm e o que é que as pessoas queriam dizer, mesmo que se calhar intencionalmente, sem intenção, não é? Mas é a mensagem que fica. Mas em geral sentes que tem sido mais positivo e, portanto, que esses comentários vão acabando e que deixa de haver essa distinção, ou ainda acontece bastante? Hoje em dia acho que já não acontece tanto, às vezes, pronto, vê-se aí vídeos na internet, mas acho que a maior parte das pessoas hoje já são contra esses comentários, mesmo no futebol masculino. Acho que já são contra isso e que essas pessoas acabam por se sentir mal ao dizer esses comentários. E acho que, pronto, isso já não acontece assim tanto. Às vezes acontece, mas pronto, essas pessoas são logo rebaixadas e acho que mesmo elas ficam-se a sentir mal depois e veem o quão mal pronto, foram vistas nesse momento. Agora até especialmente com as redes sociais, às vezes as pessoas têm uma facilidade maior em propagar o ódio e em destilar comentários negativos gratuitamente, como se não tivessem nenhum impacto. Mas é sempre bom ver quando outras pessoas acabam até por defender aquele que está a ser ofendido ou quando inicia a conversa de que esses comentários não podem ser feitos ou até ver de onde é que eles vêm e tentar corrigir. Queria te perguntar se achas que no futuro é possível que venha a ser que o futebol feminino tenha tanta visibilidade e que os salários sejam semelhantes ou iguais àqueles que são os do futebol masculino. Então, acho que é possível porque nunca podemos dizer que uma coisa é impossível porque não sabemos o futuro, mas acho que é possível. Acho que cada vez há mais pessoas a aderir ao futebol feminino, porque veem que não é só futebol, que no meio pronto, dos jogos, do jogo mesmo do desporto em si, as pessoas veem o que está à volta, que não é só futebol, que também há sentimentos lá no meio, porque o futebol feminino é muita luta, como eu já tinha dito. Nós fazemos aquilo porque gostamos e porque sentimos que o futebol feminino um dia ah, vai ser tão grande como o futebol masculino e vamos abrir muitas mais portas para as raparigas que vêm por trás e acabamos por não fazer isso só por nós, agora que estamos a jogar, mas sim por as outras que vêm atrás da gente. E pronto, acho que qualquer dia, se Deus quiser, isso vai ser tudo igual e que vamos ter tudo não, pronto, porque se o futebol feminino for igual ao que o futebol masculino é hoje, vai ser muito mau, porque o futebol masculino é uma máquina de fazer dinheiro e acho que o futebol feminino não. Nós temos esta luta do futebol feminino, mas não é pronto, para termos esse fim. Queremos ganhar o mesmo que. Pronto, queremos não ganhar o mesmo que eles ganham, mas queremos ganhar para sobreviver e para fazer do futebol feminino o nosso trabalho e viver bem com isso. Sim, acima de tudo, é importante sempre não se perder aquela que é a essência de jogar num desporto coletivo, a questão do espírito de equipa e de trabalharem juntas para um objetivo. E se calhar às vezes quando o futebol masculino vira máquina de fazer dinheiro, pode muitas vezes perder-se isso no caminho. E portanto é bom que vocês tenham, por força de serem vistas de uma forma inferior, mas que pronto, acabam sempre por criar se calhar um espírito de equipa diferente e muito mais intenso. Porque juntas lutam para algo comum, que é serem valorizadas da mesma maneira e pronto, ganhar o jogo também é importante. Mas é bonito que tenham sempre essa esperança e essa força na mesma. Queria agradecer por este convite. Nunca tinha feito uma coisa assim, até estava um bocado nervosa no início. Mas acho que é uma experiência muito, muito interessante. E pronto, queria dizer que para as raparigas que vêm agora e que começaram agora a jogar futebol ou que ainda são muito novinhas, para não desistirem, para terem sempre a cabeça assente na terra e não irem por maus caminhos e por ouvir bocas que vão desistir. Não.
pensem sempre positivo e que continuem sempre a fazer o que gostam. E é isso. Obrigada.